moçada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque a gente precisa falar sobre questão financeira, gurizada. É assim que a gente vai abrir o nosso conteúdo a partir de agora, porque ontem à noite aconteceu uma reunião do Conselho Deliberativo do Tricolor, uma reunião extraordinária, onde foi aprovado o pedido de suplementação orçamentária realizado pela gestão do clube, tá? O que tu quer dizer com isso tudo, Diogo? Vamos lá. O Grêmio tinha orçado em novembro do ano passado um déficit para esse ano de 22 milhões de reais. Mas, com a questão dos gastos com a enchente, investimentos no futebol agora, nessa janela do meio do ano, alguns contratos, né, algumas questões que foram renegociadas, inclusive o contrato do Lucas Leiva, né, que já há algum tempo era discutido, né, a rescisão contratual com o jogador, também acabou entrando nesse orçamento, prejuízo com a própria Grêmio Mania, né, a loja da Arena, teve um prejuízo na casa de 6 milhões e 900, quase 7 milhões de reais com tudo que aconteceu. Então tudo isso fez com que a gestão pedisse essa suplementação de orçamento para essa temporada. O déficit do Grêmio, que antes era orçado em 22 milhões, como eu disse para vocês, chegará a 58 milhões de reais nesta temporada de 2024. Esse é o terceiro ano que o Grêmio fecha com déficit. Em 2022, quando o Tricolor estava na Série B do Campeonato Brasileiro, o valor chegou a 96 milhões de reais em déficit. Em 2023, no ano passado, mesmo com toda aquela questão do Soares, com toda aquela enxurrada de torcedores que foi para a Arena, que comprou os produtos, todo licenciado, né, com a marca Soares, a questão também de investimentos que foram feitos, enfim, sócios e tudo mais. Mesmo assim, o Grêmio fechou com 45 milhões de déficit em 2023. Nesse ano, vamos chegar a um valor maior de 58 milhões de reais. Pelo menos é o que a direção fez o orçamento, no caso, e colocou ontem no Conselho Deliberativo. Essa situação, por óbvio, ela poderia ter sido amenizada se o Grêmio tivesse avançado na Copa do Brasil, se o Grêmio tivesse avançado na Copa Libertadores da América, se o Grêmio tivesse cumprido ou se o Grêmio vai conseguir cumprir, a gente tem praticamente certeza de que não vai. Pelo menos no andar da carruagem, a situação está bem complicada, né? A sua situação no Campeonato Brasileiro. O Grêmio fez um planejamento, né, para a temporada que chegasse às oitavas da Copa Libertadores, às oitavas da Copa do Brasil. Isso a gente está falando de financeiro, tá? Não é uma questão de futebol, questão financeira. Chegando até as oitavas da Copa do Brasil, as oitavas da Copa Libertadores, beleza. O que vier a partir daí é lucro. E no Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez um orçamento chegando do sexto lugar para cima no final do campeonato. Com toda certeza, hoje a gente já vê que o Grêmio não vai conseguir. Né? Não vai conseguir, a situação está bem complicada para atingir do sexto lugar para cima no Brasileirão. Então, assim, tudo isso acaba influenciando. Atingiu a Libertadores? Beleza. Atingiu a Copa do Brasil? Beleza. O que viesse depois ajudaria a reduzir isso aqui. Só que, em compensação, no Campeonato Brasileiro a gente vai deixar a desejar com toda certeza. Gurizada, vamos avançar um pouquinho, porque a gente precisa falar sobre mercado de transferências. O Santos fez uma proposta bem indecente para o Grêmio para poder fazer esse negócio do Soteldo, tá? O Santos, segundo a repórter Fabiola Celli, né, do portal do Gremista, ofereceu ao Grêmio deixar aqui o Soteldo. Em compensação, o Grêmio mandava o Cristaldo. Só o Cristaldo. Vamos lá. Questão de valores. Se fosse há um tempo atrás, até valeria. Até estaria no mesmo molde. O Grêmio pagou lá pro Huracan 4 milhões e meio de dólares pelo Cristaldo. Hoje, o Santos pede 5 milhões de dólares pelo Soteldo. Vamos lá, questão de valores bate. Só que isso, o Grêmio comprou o Cristaldo foi há 2 anos atrás, quase 3 anos. Então assim, ó, tá desatualizado. O Grêmio hoje não quer se desfazer do Cristaldo. Mas se o mercado quiser o Cristaldo, no mínimo 8 milhões para o Grêmio sentar, conversar e ver o que pode ser feito. 8 milhões de dólares, tá? Então, assim, proposta totalmente indecente do Grêmio. Por óbvio, o Tricolor não aceitou. Fato é, gurizada, o Grêmio quer o Soteldo para a próxima temporada. Só que o Grêmio não vai pagar 5 milhões de dólares para ter o jogador aqui.
O Grêmio enviou uma lista na semana passada com alguns jogadores para que o Santos desse uma olhada e escolhesse até 2 jogadores para ter por empréstimo durante uma temporada, sem passe fixado, sem opção de compra, absolutamente nada. Para ter por empréstimo durante um ano, 12 meses. E o Grêmio aí pagaria uma diferença ao clube para ter o Soteldo aqui em definitivo. Nessa lista estão os jogadores Adriel, Gabriel Grando, Ronald, o Natan Felipe, sim, o Natan Felipe, o Mike e o Natan Fernandes. Os 6 jogadores se encontram nessa lista. Tu vai me perguntar assim, Diogo, mas o Adriel, ele não tá no Bahia? Acontece que o Bahia não deve fazer a contratação definitiva do Adriel e o goleiro deve voltar ao tricolor no final dessa temporada. Não há nenhuma perspectiva que ele seja utilizado, até porque ele saiu daqui com aquela relação bem conturbada, não só com a direção, mas com o técnico Renato Portaluppi também. Então o Adriel deverá ser renegociado. Então o Grêmio enviou essa lista ao Santos para que eles escolhessem até 2 jogadores para ter por empréstimo, vejam bem, sem opção de compra na próxima temporada. E assim o Grêmio pagaria um valor na casa de 3,5 milhões, talvez esse é o valor que o Grêmio aceita pagar para ter o Soteldo, 3,5 milhões de dólares, mais 2 jogadores emprestados por até um ano, tá? Gurizada, mas tem outro jogador que o Santos se agrada muito e que não aparece nessa lista que o Grêmio enviou, tá? É o PP. Fiquem atentos com o PP. O PP tá numa situação bem complicada por aqui. Lá no início, quando ele chegou, ele até mostrou ali que poderia ser um jogador diferente e tal. Não conseguiu se firmar, perdeu espaço com o tempo. E o PP hoje é um reserva que, vamos lá, não enche mais os olhos de ninguém. Mas pro mercado, o PP tá muito bem. Tá muito bem. O contrato dele termina no final da próxima temporada. Ou seja, a próxima janela é a última para o Grêmio poder reaver os 8 milhões de reais que investiu quando tirou o PP do Cuiabá. Então, se o Grêmio quiser negociar o PP e trazer a grana toda, é agora. Senão depois vai ter que negociar uma renovação de contrato para poder vender o jogador e ter um retorno, ou se não, vendê-lo lá na janela do meio do ano, mas aí ele já estará com 6 meses de contrato restante e, por óbvio, o Grêmio lucraria bem menos numa possível negociação. Então, a hora de decidir o que fazer com o PP é agora. E o Santos gosta muito do PP. Então, pode ser que ali na frente acabe pintando uma negociação pelo jogador também. Mas lembrando, ele não faz parte dessa lista. Lista essa da informação do colega Daniel Oliveira, narrador lá da Rádio Bandeirantes. Beleza, meus amigos? Eu quero mostrar para vocês esse vídeo. Olha só. Para mim, o melhor treinador do mundo, na minha opinião, é o Guardiola. E você vê o time dele de mais de 1 bi. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com 3, 4, 5 meses de trabalho, ele vai ser questionado também, porque se ele não der resultados. Você não consegue perceber os problemas que o Grêmio passou esse ano aqui. Então põe o Guardiola aqui. Põe ele aqui. Mas com um time, com um grupo, com toda isso, que é muito bom, mas com esses valores. Põe ele aqui. Eu me garanto, sou muito bom. Muito bom. Gurizada, essa fala do Renato, ela tá gerando bastante polêmica nas redes sociais, por óbvio, né? Mas fato é que ela não tá repercutindo só aqui, não. Os jornais portugueses, o Record, né, acabou repercutindo esta fala do Renato por lá, colocando lá a aspas do Renato. Ó, ponham aqui o Guardiola. Renato Gaúcho responde aos críticos após derrota pro Grêmio. E tá aqui colocando como é que foi o jogo, colocou a parte da fala do Renato, ou seja, na Europa está repercutindo essa fala do Renato sobre o Guardiola. Outro jornal que colocou também essa fala, um trecho da fala do Renato, foi o jornal A Bola, e também repercutiu lá a fala do Renato. Ou seja, o Renato, além de estar errado, ainda leva a gente com essa pataquada que ele falou ali, né? Cara, vamos lá, né? Vamos lá. Não são só erros de jogadores que fazem o Renato estar na situação que está no Grêmio, né? Vamos lá. Os erros do Renato é o que complicaram bastante a nossa temporada e a gente sabe que é difícil dele admitir. Só que isso agora tá indo longe demais, né? Tá repercutindo fora do Brasil, tá indo muito longe essa história. Gente,
Obrigado pelo carinho da audiência. Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.